Oi, Tá turma, tudo boa bem? noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no Instagram, @AntônioTilemon. O bate-papo mais franco, descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento. Virou notícia, é notícia, a gente conversa. Lá na Metrópole FM, eu era obrigado a fazer sobre futebol, né? Chico Buarque dizia assim, a sua cara, Tilemon, é de futebol. Mas aqui, meu amigo, que a coisa é minha, eu posso escolher os assuntos, né? E aqui o assunto agora é geral, não tem mais só de futebol, não. Tem um assunto interessante que a gente traz para mostrar para o nosso público. Muito bem, o meu convidado de hoje é o meu querido companheiro Genildo Lavinsky, né? Grande jornalista, que foi apresentador, editor-chefe de jornalismo da TV Bahia por muitos anos, talvez a empresa que ele tenha mais trabalhado, ele vai contar a sua história daqui a pouco. Embora eu o conheça desde a época lá de trás, salvo engano, trazido por França Teixeira para a Rádio Clube de Salvador, né, que ficava ali na Avenida Joana Angélica. Ali eu praticamente estagiei no programa Bom Dia Bola de José Ataíde, mas sempre percebia as intervenções inteligentes do nosso querido Genildo Lavinsky, né? Bom, só dando um recadinho, amanhã esse bate-papo estará cedo, logo nas primeiras horas, no nosso canal do YouTube, o canal Papo com Tilé. É o canal que você entre lá, por favor, curta, inscreva-se, para que a gente possa, né, ir adicionando seguidores e, quem sabe, brevemente, possamos fazer as nossas lives diretamente do canal do YouTube. Bom, se você não tem a oportunidade de ver através de imagens, você pode também acessar o podcast Papo com Tilé e você ouve, pelo menos, através de áudio, as entrevistas que eu tenho feito aqui, quase 70 já, desde 5 de maio desse ano, quando eu comecei a fazer as lives depois de 1 ano e meio de sair da Rádio Metrópole. Muito bem, como eu estava dizendo, meu convidado é Genildo Lavinsky, né? Fazia anos que eu não encontrava Genildo, e na semana passada, eu soube que ele morava aqui para o Estela Maris, eu também moro por aqui, mas não sei se ele continua por aqui. Alguém me Não. disse, daqui a pouco ele fala, É. só para completar aqui a introdução. Mas na semana passada, eu descobri um vídeo, né, e acabei assistindo na íntegra. Eu não sabia do falecimento de José Raimundo Alves. Uma figura boníssima que me deu as mãos de um jeito que... Ave Maria, só agradecendo a Deus e a ele. Foi ali que eu me firmei na TV Itapuã e na Rádio Sociedade. Foi através de José Raimundo Alves, né? Então, aquela sua declaração, aquele seu vídeo, foi muito tocante para mim, muito tocante mesmo. Até pela surpresa, porque eu não tinha conhecimento da morte de Raimundo, né? José Raimundo Alves. Mas aí eu disse, eu vou ter que convidar a Genildo para uma live, não por causa da morte, não por causa desse negócio, mas Genildo tem história. Genildo tem uma história bonita no jornalismo da Bahia, e com certeza será um papo muito interessante. O convidei e ele aceitou gentilmente o convite e está aqui comigo hoje para a gente conversar sobre a carreira dele, o jornalismo baiano e brasileiro, ao modo dele ver como é que se encontra. Tem muita polêmica hoje sobre o modo de se fazer jornalismo, né? Tem história dele quando ele foi repórter setorista do Bahia, levou quase 8 anos cobrindo o Esporte Clube Bahia, na época de Titio Fantoni. A gente vamos ver se a gente consegue aproveitar bem essa uma hora para focar todos esses assuntos. Genildo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu lhe agradeço de coração. Boa noite. É um prazer, meu amigo. Olha, o prazer é todo meu, Tilé. Eu já sabia que a responsabilidade era muito grande, porque eu estou diante de uma figura que eu gosto muito, tenho o maior carinho por você sabe disso. Já há muitos anos, né, que a gente se encontrou, desde, como você disse, lá nos bastidores da Rádio Clube, na época, lá na Gamboa, na Rua da Gamboa, 251, exatamente ali. Coincidentemente, a Rádio Clube passou a ser na Avenida Joana Angélica, também número 251, né? Eu lembro ali ao lado do Colégio Severino Vieira. Petra boa para jogar no bicho, hein? Exatamente. E eu sabia que ia ser um peso muito grande. Estou vendo aí pela plateia, pela audiência, que vai ser um peso muito grande. Eu já vi aí passar Jader Souza, que é um grande amigo meu seguidor de muitos anos. Rodrigo Rara, outro seguidor também. Já vi a doutora Carol Venturini. Olha, rapaz, quanta gente boa. Psicóloga também assistindo a gente, rapaz. Então, e quantas pessoas boas estão aí? Até Emerson, né? Eu quero saber essa história de lacrar, rapaz. Você não sabe o quanto eu fiquei ansioso com isso, entendeu? Nosso amigo aí, seguidor também, que foi muito gentil comigo, muito carinhoso comigo também, no comentário que fez a respeito do lacre, você lembra, né? Lembro, e não entendi completamente nada. Tem termos da juventude aí que eu Mas pego de primeira. juventude. A gente tá velho para entender isso, mas deixa lá. Isso. Eu até consigo captar alguns, porque eu trabalho com jovens de divisão de base, jogadores Aham. de 15 anos, até 18, 20 anos e tal.
Então, eu consigo ainda acompanhar, mas aquela ali eu não entendi, foi nada. Né? Pois é. Então está aí. Ó, doutora Cláudia Meirelles, também sexóloga, está assistindo a gente. Rapaz, poxa vida, quanta gente boa. Né? Doutora, me deu o prazer de participar de uma live comigo, viu? Porque eu queria focalizar esse termo, esse negócio de sexologia aí. Eu já te procurei até aquela nossa querida companheira da Rádio Metrópole, que hoje está morando em Portugal, mas a assessoria dela bloqueou, não deixou eu chegar até ela. Foi mesmo? Mas, doutor, olha, eu posso dizer agora aqui em nome de doutora Cláudia, ela vai te dar uma belíssima entrevista. Ela me deu uma entrevista maravilhosa, né? Doutora Cláudia é espetacular, entende tudo de sexologia, de psicologia, tá certo? E ela vai te dar uma entrevista, eu garanto isso, com certeza. Vou procurá-la para poder marcar. Vou procurar doutora Cláudia Meirelles. Entendeu? Tá bom? Sim, Genildo. Começando a sua história, vamos começar lá de trás, né? Para a gente chegar nos dias atuais. Quando você começou aqui no Rádio de Salvador, foi mesmo na Rádio Clube ou você tinha passado antes pela Rádio Excelsior, alguma coisa assim? Não. Eu comecei, na verdade, aos 14 anos lá em Itabuna, na Rádio Jornal de Itabuna. Eu comecei a minha vida lá em Itabuna, aos 14 anos, vou voltar a repetir. Eu tinha uma barraca na feira de Itabuna. Primeiro eu comecei aos 9 anos de idade, essa história é legal, vendendo laranja no estádio da Desportiva Itabunense. E foi daí que despertou a minha curiosidade e o meu interesse no rádio. Porque eu ficava da arquibancada vendendo laranja, e o povo me roubando, porque eu botava a bacia na cabeça e o pessoal pegava de cima e eu não via. Entendeu? Depois eu descobri que tinha que colocar aqui no braço. Então, enquanto eu assistia ao jogo com a laranja aqui na cabeça, o pessoal tirava e carregava. Aí eu chegava e ia contar o dinheiro, estava bem menos do que eu tinha comprado. Mas aí eu aprendi e tal, e comecei a despertar o interesse pelo rádio, porque eu vi aqueles ídolos todos que eu ficava assistindo na televisão, ao lado de um rapaz que ficava entrevistando. Eu disse, puxa vida, eu queria chegar ali perto, eu queria fazer aquilo que aquele rapaz faz também. E aquele rapaz que eu assistia lá de cima, era o que eu ouvia todos os dias ao meio-dia, tá? na Rádio Jornal de Itabuna, fazendo as reportagens, comentando, dando as notícias e tal, e eu ficava ouvindo. Aí quando eu ia para o estádio, eu ficava dizendo, olha, é aquele ali. Era José Roberto, que você conheceu depois aqui no rádio também de Salvador, na Rádio Excelsior. Então eu fui à Rádio Jornal de Itabuna, e aos 14 anos eu consegui lá, eu já tinha crescido de produção, né? O meu negócio já tinha se expandido. Eu saí de um vendedor apenas do estádio de laranja para montar uma barraquinha na feira. Aí na feira eu não tinha mais laranja, tá? Eu tinha cominho, eu tinha um tempero de um modo geral, eu tinha caixa de fósforo, bucha de aço, que era o famoso bombril, e um monte de coisa que eu vendia pertinho da Rádio Jornal. E eu tinha o meu radinho que eu ficava ouvindo lá e tal. E um dia, quando a minha irmã foi levar a minha comida lá, que minha mãe fazia, eu disse, eu vou ali na rádio, porque aquele rapaz que eu via no estádio tinha anunciado, Tilé, que tinha sido aprovado no vestibular aqui em Salvador e estava deixando a Rádio Jornal. Então eu disse, poxa, eu vou trabalhar no lugar dele. Coisa de menino, né? De bobão e tal. Mas só que deu certo o que eu fui fazer lá na Rádio Jornal de Itabuna. Quando eu cheguei à Rádio Jornal de Itabuna, eu não almocei nesse dia para ir lá, deixei minha comidinha lá para comer depois. Comi fria, mas comi feliz. Eu fui recebido pelo diretor da rádio, Valdenir Andrade. Era um dia de sábado, exatamente. Ele estava na porta, aquele homão grande lá, parado e tal. E eu não sabia. Aí eu comecei a olhar para a rádio com aquela roupinha surrada de feirante e tal, molecote dessa grossura, rapaz, faminto e tal. Aí ele disse, o que é, menino? Aquele vozeirão. Eu disse, não, eu queria vir aqui que eu quero trabalhar aí. Eu não sabia conversar, eu não sabia me expressar e tal. Ele disse, quer trabalhar? Aí ele foi muito gentil. E daí então que eu me emociono até quando eu falo muito sobre isso aí, porque as pessoas são o que são, Tilé, de berço, entendeu? Sim. Ninguém é fabricado no meio do caminho. E foi aí que esse cidadão, chamado Valdenir Andrade, ganhou toda a minha vida. Porque ele me acolheu naquele momento, ele afagou a minha cabeça e tal. Você quer trabalhar? Quero. Ele disse, você é um menino. Eu disse, não, mas eu quero. Você sabe trabalhar? Eu disse, eu sei, sim. Você sabe transmitir futebol? Eu disse, sei, sim, senhor. Olha só. Ele disse, transmita aí. Aí ele quebrou a cara. Você sabe por quê? Você sabe que no interior do estado você é radialista, você viaja por aí, sempre viajou, e sabe que o interior do estado, todo mundo fica ligado em futebol nas rádios do sul do Brasil.
né? Então, eu sabia de cor e salteado tudo o que acontecia, por exemplo, do Flamengo. Eu sabia a escalação do Flamengo toda, naquela época que tinha Domingues, aqueles jogadores todos, sabia o Fluminense e tal. Então, eu transmiti um pedacinho de um jogo para ele, do Flamengo com o Fluminense. Lá vai a bola com o time do Flamengo, com o Dorval, cruzou para Dionísio, subiu de cabeça, gol do Flamengo. Ele aí disse, poxa, esse menino não sabe, claro, transmitir futebol, mas pelo menos ele tem desenvoltura, né? E é isso que exige a comunicação. Ele pode ser lapidado, pode ser bem trabalhado e dar resultado. Quer trabalhar. Aí ele disse, você quer mesmo? Eu disse, quero. Pronto, ele disse, venha na segunda-feira. Aí eu fui na segunda-feira. Valdemir Andrade me recebeu lá na Rádio Jornal de Itabuna. E isso eu já disse à minha irmã, se eu vou trabalhar na rádio, que o cara me disse que eu vou ser locutor. Olha só, ele não me disse nada disso. Mas eu já fui com a certeza. Eu já fui com essa certeza, tá? E eu fui na segunda-feira. Ele me recebeu, eu fui barrado pela secretária dele na subida da escada, mas ele foi lá e disse, o quê? Disse, vem cá, menino. A mulher, então, ficou sem saber como é que o cara vai receber aquele moleque naquela hora. Mas o diretor me recebeu e me levou a Geraldo Santos, que era o diretor de esportes da Rádio Jornal, e disse, esse menino aqui quer aprender a trabalhar. E foi, gostei da xícara, hein, rapaz? Que beleza. Então, esse... rapaz. Que presente bom, do meu compadre Marinho Júnior. Que ótimo. Então, Marinho! Oi, Marinho! Então é o seguinte, é o Puco, né? Então é o seguinte... É o Puco. Ele me recebeu e me deu a chance de aprender, tá certo? Geraldo Santos me levou para o estádio, lá de Itabuna, me deu um gravador, aquele bem grandão desse tamanho aqui. E tal. Naquela época era assim mesmo. E era no domingo seguinte, Tilemon, um jogo entre Itabuna e Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, de 1971, era comecinho do ano, lembro bem disso. E eu fui para o estádio, ele me ensinou, disse, olha, você vai anotar aqui, me deu papelzinho e tal, o nome dos jogadores, me deu tudo certinho, e me colocou num cantinho lá do estádio, que era tipo uma cabine, era muito precário o estádio da Desportiva Itabunense, mas era limpinho, bonitinho e tal. Em vez de vender laranja, eu fui transmitir futebol. Né, com aquele gravador. Aí aprendi que ligava aqui, era aquele gravadorzão que você ligava aqui, tinha uma fita cassete e tal. Aprendi tudo, me ensinou. E aí fiquei lá sozinho, e aí comecei a tal da transmissão, né? E quando a bola rolou, eu conhecia os jogadores do Itabuna, porque era Elcio, Milano, tinha Sapatão, não era aquele Sapatão que a gente conhece, mas era um outro zagueiro lá. Tinha Reizinho, tinha um monte de jogador, Cambaxirra, Santana... Luiz Carlos era o goleiro. Então eu conhecia de cor e salteado, só que eu não conhecia os jogadores do Atlético, e o Atlético já tinha essa camisa aí, que é horrível, né? A camisa coral, toda listrada, e eu tinha que olhar o número do jogador. Ele me ensinou, disse, olha o número do jogador, e quando você vira o número, você então identifica, tá certo ou tá certo. Só, Tilemon, que uma coisa é você saber transmitir, a outra coisa é você querer o número para transmitir o futebol e saber o nome daquele jogador. Eu olhava para o número 10 lá em campo, lá vai a bola agora com o time aquela vozinha, né, de Taquara Rachada que eu tinha, bem fininha. A bola agora dominada pelo time do Atlético de Alagoinhas, o jogador camisa número 10, que é... E aí procurava o 10. Camisa número 10, que é Luciano. Olhava para frente, a bola já estava lá na ponta direita, meu amigo. Então eu não sabia, foi uma maior confusão que eu armei, velho. Foi algo assim terrível. E na segunda ou terça-feira, sei lá, no meio da semana, eu voltei à Rádio Jornal para saber o resultado desse teste. E Geraldo Santos, que era o diretor de esportes, me disse, meu filho, olha, você não dá nem para fazer custo à distância. Você não... Nossa, com uma frase assim? Mas ele falou de boa, não falou com você, brincou comigo e tal. Aí disse, mas você vai treinar com a gente aqui, você vai ficar, porque ele sentiu que eu levava jeito para comunicador, tá? Então ele me permitiu ficar na Rádio Jornal. Eu passei a aprender a ficar dentro do estúdio da Rádio Jornal na hora dos programas do meio-dia. Era o Esporte em Primeiro Lugar, era o nome do programa, lembro muito bem disso. Então eu ficava meio-dia, eu estava lá cedinho, mostrei muito interesse e fui aprendendo com ele, até que um determinado dia, de sábado, um amigo chamado Décio Silva, que era o locutor, que tinha substituído a José Roberto, né, que sabia que todo dia eu estava lá e tal, e eu ficava sentado ao lado dele. Tinha um patrocínio desse programa, que era das Telhas Eternite, né? A Telha Eternite patrocinava, e ele me deu um texto para ler. Eu já sabia de cor e salteado esse texto, de tanto ouvir. Sabia tudo. Mas só que uma coisa é você decorar
E a outra coisa é você fazer para valer, né? Fazer para valer. E aí ele disse, quando acender a luz ali, você fala. Ele disse, não, deixa que eu já sei. Olha só, sem ordem de ninguém, sem autorização de Geraldo Santos, sem nada. Como era um dia de sábado, ele disse, eu vou botar Genildo no ar. Ele tomou por conta própria. Olha que risco ele correu. E por pouco ele não foi demitido. Você sabe por quê, Tilemon? Porque eu li o texto ao contrário. Eu imaginei que estava lendo certo, mas o meu nervosismo não foi muito grande. Porque o texto original dizia o seguinte, eu nunca esqueço, isso aí não sai da minha cabeça. Não use telhas comuns, use telhas Eternite. Eternite a melhor. Era somente isso. Então eu decorei, botei isso na cabeça. Na hora da leitura, então eu fui ler. Na hora que a luzinha acendeu, eu botei. Não use telhas Eternite, use as comuns. Eternite a melhor. Rapaz, foi uma confusão que deu isso. E aí, daqui a pouco o telefone tocou, era o 6742, o telefone da rádio, era Geraldo Santos. Geraldo Santos só faltou matar o pobre do Décio Silva, brigou com ele, brigou comigo também, mas eu não sabia, eu chorei muito porque ele disse, acabou, não quero mais. Mas como? Eu não tenho culpa nenhuma, me botaram aqui, eu fui para casa triste, choroso e tal. Depois ele acalmou e viu que realmente eu fui levado ao erro, né, por essa decisão do menino, e passou o tempo e eu acabei sendo contratado pela Rádio Jornal no dia 27 de abril de 1971, exatamente. A minha carteira profissional, aos 14 anos de idade, estava assinada como está até hoje, e a única carteira profissional que eu mantenho até hoje é essa. Dia 27 de abril de 71, a minha carteira foi assinada pela dona Marilene Alves dos Santos, que era a diretora de recursos humanos da Rádio Jornal de Itabuna, e eu fui contratado como repórter. E aí depois, o tempo passou. Você ficou quantos anos lá na Rádio Jornal? Eu fiquei até 16 anos e alguns meses. Quando lá chegou um cidadão chamado Nilton Nogueira. Essa de Nilton Menezes da Silva Nogueira, um dos Nilton maiores Menezes nomes da dessa Silva imprensa Nogueira. esportiva. Era o titular da chamada na época Globinho do Norte, a Rádio Excelsior, né, que era uma equipe espetacular, maravilhosa e tal. E Nogueira foi a Itabuna sozinho para transmitir Itabuna e Galícia. Ele foi pela Rádio Excelsior, a Excelsior mandou para lá e tal. Porque você lembra que naquela época tudo que era jogo se transmitia. As rádios não tinham esse negócio não. Uhum. Nogueira, como sempre foi um galiciano de quatro costados, né? Ele botou em Salvador alguém aqui, não sei se Silvio Mendes ou Mari Freitas, sei lá, para transmitir algum jogo da Fonte Nova, e foi transmitir Itabuna e Galícia lá. Ele desembarcou em Itabuna e foi direto para a Rádio Jornal para pedir a Geraldo Santos, você sabe o quê? Um repórter emprestado para trabalhar para a Rádio Excelsior, tá? E aí Geraldo Santos disse, olha, tem um menino aqui que é muito bom, e apontou para mim e me indicou. E eu fiquei louco, porque eu já estava meio sem graça de ver diante de mim um cara que era um dos meus ídolos, que era Nilton Nogueira. Porque quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu comecei a despertar para as coisas locais, né? E descobri que Nilton Nogueira era o grande nome daqui, o grande nome do Rádio da Bahia, o grande nome da radiofonia, da Rádio Excelsior e tudo mais, a líder absoluta em audiência. E aí Nogueira me levou para a Desportiva Itabunense no dia seguinte, e eu fiz reportagens para a Rádio Excelsior da Bahia, tá? E aí, meu amigo, com uma semana exatamente, o telefone tocou, era Nilton Nogueira me convidando para trabalhar na Rádio Excelsior aqui em Salvador, em lugar de Oswaldo Júnior, que tinha saído para trabalhar com França Teixeira na Rádio Cultura da Bahia. E aí eu vim para cá e fiquei. 2 anos depois, eu fui para a Rádio Clube. Foi mais ou menos assim que minha vida começou por aqui. Uhum. E fazendo um resumo assim, geral, da Clube você foi para onde? Tá, da Clube, eu estava na Clube, passei na Clube 5 anos e alguns meses, quando França Teixeira, que era o sócio da rádio com Álvaro Martins, sim, durante esse período da Rádio Clube, eu fui chamado também, trabalhei como repórter da Tribuna da Bahia, né? Eu fui para lá com Roque Mendes, Paulo Roberto Sampaio, o editor-chefe da Tribuna da Bahia era ninguém mais, ninguém menos que uma figura chamada João Ubaldo Ribeiro. Poxa vida! Ter sido comandado por João Ubaldo Ribeiro foi um dos maiores presentes que eu tive em toda a minha vida. Viu Tilemon? João Ubaldo Ribeiro foi meu chefe na Tribuna da Bahia na época. E depois da Tribuna da Bahia, eu ainda trabalhei no Jornal da Bahia, o extinto Jornal da Bahia, que tinha mudado da Baixa dos Sapateiros para a Rua de Jalma Dutra, no mesmo prédio,
da Tribuna da Bahia, porque houve problema lá, financeiro, sei lá o que, na época eu não sabia bem o que é isso, então o jornal se mudou lá para o mesmo prédio onde trabalhava a Tribuna da Bahia, que era comandada por Joaci Góes, Walter Pinheiro, essa turma toda da época que estava lá. Então eu fui para a Tribuna da Bahia, depois para o Jornal da Bahia, e na Tribuna da Bahia ainda, eu fazia alguns biquinhos, e aí Paulo Sampaio foi um grande mestre também meu, que era o editor de esportes, Roque Mendes era o subeditor de esportes, aí a gente tinha Luiz Brito também, que era o repórter setorista do Vitória, eu fazia o Bahia, ele fazia o Vitória, era dessa forma que a gente trabalhava lá, e outro cobria a federação, quer dizer, era uma equipe, tinha Chico Ferreira, poxa vida, era tanta gente boa que tinha lá, né? Zé Carlos Mesquita trabalhava no Jornal da Bahia, e a gente se encontrava muito, tá lá o velho Zé Carlos Mesquita, enfim, a gente fazia tudo isso, e eu fazia os bicos ainda no Globo, né? Porque Paulo Sampaio era o correspondente de esportes do jornal o Globo aqui em Salvador, mas às vezes ele se enrolava por causa do próprio trabalho na Tribuna da Bahia. Então, Genildo, pega ali, hoje aí eu ia fazer as matérias, e para mim foi espetacular isso, porque eu aprendi a escrever, aprendi vírgula, comecei a escrever as coisas assim de uma forma mais apurada, tá certo? Com um texto mais apurado. Ele corrigia tudo tal e despachava para lá. Então foi dessa forma. Aí na Rádio Clube foi que eu recebi um convite de França Teixeira, porque ele vendeu a Rádio Clube. França um dia chegou para mim e disse, olha, eu vou sair daqui da Rádio Clube, eu estou me desfazendo da sociedade com Álvaro Martins, e quem assumiu na época foi Paulo Magalhães, o atual deputado Paulo Magalhães. Uhum. Ele disse, mas eu quero você trabalhando comigo, Janildo, eu estou com um projeto e eu venho lhe buscar aqui. Eu disse, tá bom então. Resultado, pouco tempo depois, ele me convidou e nós fomos conversar. Eu era meninão ainda também nessa época. E ele me disse, olha, eu tenho um projeto para você sair de Salvador. Você larga tudo. E olha que eu já trabalhava com França na Rádio Clube. Eu tinha esses biquinhos que eu fazia sempre no Globo, tal, eu trabalhava na Tribuna da Bahia. Eu já estava casado com a doutora Irma, a veterinária. E estava começando bem, graças a Deus, a minha vida. E fazia ainda reportagens para a antiga TV Tupi, né? Que era o França Teixeira, Profissão Repórter, às segundas-feiras à noite, aqui em Salvador, que era através da TV Itapuã, que antes do SBT foi TV Tupi, depois de muito tempo que passou a ser Record. Uhum. Então, eu fazia tudo isso. Ele me convidou e disse, olha, eu estou comprando um canal e entrando numa licitação para abrir uma rádio no interior da Bahia, na cidade de Jacobina. E eu gostaria que você passasse também a trabalhar comigo, sendo sócio desse empreendimento. Eu disse, mas França, eu não tenho verba, não tenho dinheiro para assumir uma sociedade. Ele disse, não. A sua cota de dinheiro vai ser no trabalho. Você vai para lá para ser o gerente da rádio. Você sai, larga tudo em Salvador e eu quero que você vá implantar essa rádio lá. Topa a parada? E eu disse, meu Deus do céu, largar tudo aqui? Ele disse, Eu disse, a rádio já está funcionando? Não. A rádio não existe, simplesmente. A rádio não existe, não tem nada, só tem um terreno comprado ainda, e a gente tem que instalar e comprar tudo. Rapaz, eu topei o desafio depois que eu cheguei em casa e falei para a mulher, né? Eu disse, Irma, olha, tem uma proposta para a gente sair para o interior e tal. Ela tinha acabado de obter o diploma dela de veterinária, né? Tinha se formado na Universidade Federal como veterinária, e disse, no interior, quem sabe, a coisa vai ser melhor. Entendeu? Como veterinária. Eu disse, tudo bem e tal. Então nós fomos para o interior, lá eu montei a Rádio Clube, Rio do Ouro, fui para ficar um ano apenas, cheguei lá no dia 1º de fevereiro de 1982, exatamente, fiquei lá, no meio do ano, eu larguei tudo lá, larguei Irma também, que já tinha Igor, meu primeiro filho, e fui para a Espanha para fazer a Copa do Mundo da Espanha, convidado pela Rádio Sociedade da Bahia. A Rádio Sociedade me chamou, porque eu estava sem rádio aqui em Salvador, e o Fernando José era da Rádio Sociedade, com o Ivan Pedro e tal. Então eu fui convidado e fui para a Espanha, cobri lá a Copa do Mundo e voltei para Jacobina e coloquei a rádio no ar no final do ano. Aí sim, já tinha concluída a construção, a parte civil, né? Já estava tudo pronto, eu da São Paulo, comprei transmissor, torre, estava tudo prontinho. Essa de ficar um ano, eu fiquei cerca de 5 anos lá em Jacobina. E aí voltei para cá, para a TV Itapuã, que já estava como SBT na época, adquirida por Pedro Irujo. Me chamou e eu vim para fazer um programa chamado Câmera 5, de manhã cedinho, né?
E com 3, 4 meses que eu estava lá no Câmera 5, eu assumi a gerência de jornalismo da TV Itapuã. Fiquei lá durante os 11 anos e ainda na TV, logo depois, foi quando o Fernando José foi eleito o prefeito de Salvador. Ele apresentava o programa de manhã cedo, né? O Balanço Geral. Exatamente. E eu passei a apresentar o Balanço Geral e fiquei durante esses anos todos, né? E já deve estar lembrando bem aí do episódio da minha saída da TV, que foi aquela história de Nossa Senhora Aparecida, né? Do chute na Santa, né? Que eu acabei criticando com veemência mesmo aquela história que acabou... Aquela atitude de um bispo, né? Foi, o bispo chutou a Santa, foi Isso. No dia de Nossa Senhora. O bispo chutou a Santa e eu não aceitei aquilo, critiquei com muita veemência, mas muito forte mesmo, critiquei aquilo no Balanço Geral. E logo que a Rede Record adquiriu a TV Itapuã, claro, quem está aqui? Ah, foi você! Por fora. Pois é. E aí eu fui para... Que coisa de destino não é, né, velho? Que coisa. Quer dizer, você fez a crítica forte, logo depois eles assumiram a emissora e aí colocaram você para fora. Mas, e colocaram para fora, e se você não sabe, um detalhe, exatamente no dia da estreia oficial da Rede Record. E você sabe quem aprontou tudo? Quem fez toda a festa? Quem esquematizou tudo para a festa de estreia da Rede Record aqui na Bahia? Você. Um cara chamado Genildo Lavinsky com Ricardo Luzbel. Ricardo Luzbel. Eu e Ricardo. A gente corria para lá, para cá, tudo prontinho. Ana Maria Braga, que na época era da Record, veio para Salvador. Ela fazia o programa lá na Record, em São Paulo. Veio, a gente trouxe, colocou Ana Maria e toda a equipe no hotel aqui em Ondina, o Otton na época, tal. Todo mundo certinho, todo bonitinho, tal. E aí, era noite, era uma terça-feira, exatamente, não esqueço. Era noite de estreia, quando eu fui chamado por um bispo lá, que era diretor da emissora. Ele era da Armênia. O nome dele era Aratium Kassabian. Aratium Kassabian era o nome dele. E aí me chamou para prestar contas, né? Do que tinha, se estava tudo certinho para a noite e tal. Aí eu desci, poxa vida, porra, vou lá conversar e tal. Sentei lá. E aí, senhor Genildo, como é que tá? Eu disse, tá tudo bem, tudo ótimo, tal, tá assim. Custo praticamente zero, porque Ricardo, que tinha mais cara de pau, conseguiu fazer permuta de quase tudo. Aí levou o artista para lá, Carlinhos Brau. Rapaz, festa maravilhosa. E eu tinha que ir para casa, porque eu morava aí em Estela Maris, eu tinha que ir para casa para mudar roupa, tomar banho, me aprontar e tudo mais, e voltar para essa festa à noite. Tá certo? E aí ele disse, olha, quero aqui agradecer imensamente a você pelo seu trabalho, foi maravilhoso e tal. E eu quero dizer que as portas da Record estarão sempre abertas para você. Eu disse, obrigado e tal. Ele disse, então, agradeço pela sua presença, pelo seu trabalho, o senhor fez muito coisa boa aqui e qualquer dia a gente se encontra aqui. Aí eu comecei a não entender aquela insistência dele dizer que as portas estavam abertas. Eu disse, como assim? Ele disse, que infelizmente não dá mais para continuar com a gente. E aí me demitiu naquele momento. Foi dessa forma. E aí eu, em vez de ir para casa e voltar, eu fui para casa chorar. Mas tudo bem, 48 horas depois, eu fui chamado por Carlos Elísio de Souza Libório e fui contratado pela TV Bahia. Uhum. Sim. Aí na TV Bahia você começou como repórter ou já foi para Carlos? Não, da TV Bahia, Libório me chamou na época, me convidou, e disse, Xanil, você sai de lá e tal, e eu quero aproveitar, porque eu tinha uma popularidade muito grande por causa do Balanço Geral da Rádio Sociedade. O Balanço Geral foi, assim, de uma importância extraordinária na minha vida, mas muito importante mesmo, porque eu tinha assumido um programa que era feito por Fernando José e que tinha uma audiência maravilhosa, né? Cristóvão Rodrigues fez também, passou algum tempo fazendo, Djalma Costarino fazia à noite também, que o Balanço Geral era à noite na TV, era 18 horas. Aquela história do Mostra Cobre, Mostra o Pau, tal, aquilo começou à noite na TV Itapuã. Varela fez algum tempo também, tal, mas eu assumi o programa e a audiência foi maravilhosa, que eu consegui aquilo, porque eu consegui tirar aquela história do populismo do programa, tá certo? Não fazia um programa populista, fazia um programa popular,
e com retorno para as pessoas, né? Eu fiz o que eu sempre tive na minha cabeça, eu tive vontade de fazer, e o que eu tinha feito lá também na Rádio Jacobina, que eu deixei um programa que até hoje existe lá, chamado Clínica Geral. Aqui o Balanço Geral e lá Clínica Geral. Onde as pessoas telefonam para a rádio, as pessoas escrevem para a rádio e tal, para fazer alguma reclamação, alguma bronca, e a gente encaminha aquela solução, porque eu sempre entendi o rádio, Tila, e eu sei que você também é dessa época e pensa da mesma forma, como um veículo de comunicação que deve fazer a interação com o público e não simplesmente se aproveitar da audiência que ele dá a você, tá certo? Então, quando a pessoa chega ao ponto de pegar um telefone e ligar para uma emissora de rádio, se propondo a entrar no ar e fazer a reclamação sobre falta de luz, de esgoto, preço alto e tal, e tal, e tal, é porque ela está desesperada. E a gente sabe perfeitamente que ela não tem esse canal de comunicação com o dirigente. Ela não tem. Então, ela usa o meio de comunicação. Então, eu fico pirado. Estou dizendo a você, hoje em dia, quando eu estou ligado, e eu sou ouvinte de rádio, assim, assíduo mesmo até hoje, fico pirado quando eu estou ouvindo uma rádio, e o ouvinte liga para a rádio e diz, olha, fulano, eu estou ligando para você porque tem um buraco aqui enorme na minha rua, ou então está faltando luz e tal, eu queria que você resolvesse. Aí o cara faz assim, muito bem, quero chamar a atenção do prefeito. Seu prefeito, vamos resolver o problema falando tal. Porra, não é assim que se faz. O prefeito não tem a obrigação de estar com o rádio ligado naquele momento, porque ele tem mil coisas para fazer, nem o assessor também. O que é que eu fazia? Eu tinha uma moça chamada Maristela, nunca esqueço de Maristela, que é jornalista hoje, formada, inclusive, que toda reclamação que era feita na rádio, a gente anotava número do telefone da pessoa, tá certo? O nome completo e o número. Não tinha essa história de ligação anônima, não. Anônimo, boa tarde. Que anônimo, boa tarde? Todo mundo tem um nome, rapaz. Todo mundo é filho de alguém, é pai de alguém. Não existe essa história de anônimo. Como é que eu vou botar alguém anônimo para criticar o Antônio Tilemon, rapaz? É covardia isso. Tá? E hoje existe isso. E eu nunca aceitei que isso ocorresse, porque eu acho que jornalismo não se faz dessa forma. Então, quando a pessoa ligava, a gente anotava e dava o retorno. Logo depois que terminava o programa, o trabalho de Maristela era encaminhar todas essas reclamações, na época era um fax ou telex, né? Você lembra bem? Não tinha o zap, não tinha essa história que a gente tem hoje, né? Ou você mandava pelo fax ou mandava pelo telex. A gente encaminhava todas essas reclamações para todos os órgãos, era Coelba, Embasa, Prefeitura, secretarias, todo mundo recebia uma reclamação e a gente ficava no aguardo. E os órgãos começaram a sentir o peso do programa e começaram a dar o retorno. E muitas vezes, em vez de simplesmente uma notinha por escrito, quando o assunto realmente era pertinente, a gente ligava para o diretor e combinava com ele uma entrevista. Olha, vamos falar sobre esse assunto aqui que estava na... Ligava e colocava, inclusive, a pessoa também no ar. Tá certo? Na hora. Olha, tô aqui com fulano e tal, doutor fulano, e os dois dialogavam no ar. Entendeu? Então, era o programa que a gente fazia dessa forma. A gente fazia esse elo que é importante entre a população e o poder público de uma forma a resolver o problema e não simplesmente a receber a reclamação e dizer, fulano de tal. Pô, não é dessa forma. Eu não esqueço de um serviço que o Balanço Geral fez, de um episódio, aliás, de que o Balanço Geral participou, Tilé. Foram dois, na verdade, mas esse aqui foi importante. Tem um vereador Magalhães, lá em Itabuna, ele hoje me parece que é deputado, Magalhães. E ele, na época, lá em Itabuna, teve um problema com a justiça e foi preso. Ele foi preso numa cidade próxima a Itabuna, parece que Coaraci, tá? E eu recebi essa informação. Recebi a informação de que ele estava na cadeia, estava preso e tal. De manhã cedinho, o programa começava às 6 horas da manhã e ia até 9, era de 6 às 9 da manhã. 3 horas de pau viola, né? E sem gritaria, era programa de debate, de ouvir as pessoas, de entrevistar. Eu entrevistava o governador, na época ACM, entrevistava todo mundo, ligava para a casa das pessoas, porque a gente tinha moral para isso. Quantas vezes Luiz Eduardo Magalhães, o presidente da Câmara, me atendeu? Ligação, de eu ligar e ele atender e falar no ar, contar as coisas, contar as novidades e tudo mais, de projetos que tinham sido votados na noite anterior. Então, eu liguei para Magalhães e ele estava dentro da cela preso. Por uma desavença, algo que aconteceu. Você sabe o que eu fiz naquele momento? Eu coloquei o juiz que o prendeu junto com ele. Pela primeira vez, réu e juiz conversaram no ar, ao vivo, dentro de um programa de rádio, naquela época.
tá certo? Então, os dois conversaram, dialogaram, se explicaram. E eu não sei se isso somou ou não, mas poucas horas depois o cara estava na rua. Estava livre, estava liberado. Porque ele conseguiu se explicar. Claro que houve seguramente o trâmite normal, jurídico e tudo mais, mas com segurança esta conversa ajudou bastante. Igual a história de Escopeta. Escopeta era o nome de um bandido que fez uma família refém lá perto de Itabuna, na estrada, pertinho de Gandu, e eu descobri o telefone da fazenda onde estava havendo esse sequestro, porque os caras estavam fugindo da polícia, tá? Porque eles tinham cometido um assalto lá, não sei para onde lá, e a fazenda tinha um telefone. Eu descobri e liguei, quem atendeu foi o sequestrador, o tal do Escopeta. Ele atendeu a ligação, ele estava com um grupo de sequestradores lá, e eu coloquei no ar. Só, olha, aqui, primeiro, claro que eu negociei antes, né, com o cara, o bandido. Espera aí, meu irmão, a gente vai colocar você no ar e tal. Ele disse, quem é você? Calma, não xingue, que a gente vai entrar no ar e tal e tal. Maristela fazia, Genildo, cuidado com esse cara, calma, tal. Aí botei no ar, disse, meus amigos, olha, tá acontecendo tal. E eu vou começar com a fazenda. Eu vou começar, ô, Escopeta. Aí eu fazia, como é seu nome? Aí ele fazia, é Escopeta. Eu disse, não, mas eu quero saber seu nome. Porra, pra que você quer saber meu nome? Meu nome é Escopeta. Aí eu, tá bom, seu Escopeta. Eu chamava de senhor Escopeta, tá? Nós conversamos bastante no ar. Eu sei que a polícia descobriu a fazenda e os esconderijos desses caras. Aí foi feito um cerco na estrada e tal. E eu fiquei insistentemente ligando para a Escopeta. Ele já não aguentava mais a ligação, porque ele não podia deixar de atender a ligação, porque o telefone era o meio de negociação dele, entendeu? Então eu ficava o tempo inteiro, né? Desligava, aí demorava um pouquinho, aí eu ligava. E aí Escopeta, ele, pô, você de novo! Aí resultado, rapaz, é que Escopeta conseguiu escapar dessa fazenda e chegou na estrada, a polícia pegou e teve um tiroteio e Escopeta morreu. Aí eu recebi a notícia, ó, mataram Escopeta. Eu falei, pô, eu quero saber da família, tá liberada. Pronto, a família tá liberada. Então, foram lances assim muito interessantes. A minha vida foi marcada por essas coisas todas. Igual a história das reportagens investigativas aqui que eu fiz na TV Bahia, que foram maravilhosas. Uhum. Sim, você falou aí antes que passou 11 anos na Itapuã, não foi? Não foi? 11 na Itapuã. Quantos na Record? Na Record foram 3 meses só. Foi o tempo deles me demitirem. 3 meses. É porque... E na TV Bahia você trabalhou muitos anos, não foi? Ô, Tilemon, eu trabalhei assim. Tilemon, quando eu estava na TV Itapuã, Pedro Irujo era o dono de lá, com a família Irujo toda, né? Você sabe das ligações que eu tive com Pedro, mas ligação forte mesmo com a família dele, entendeu? Ele confiava muito em mim, eu era o chefe de jornalismo de lá, era diretor da Rádio Sociedade de Jornalismo e de Programação também e tal. E a gente tinha um bate-bola muito interessante, entendeu? Eu contestava muitas coisas de Pedro Irujo e não aceitava determinadas coisas e ele aceitava numa boa o que eu determinava lá, com relação, inclusive, à forma como ele se dirigia às pessoas, como ele dava entrevista. Eu contestava no ar, eu tinha brigas homéricas com Pedro Irujo no ar durante as entrevistas e dizia a ele, não adianta você ser o dono da emissora e querer falar o que você quer. Você tem que ser o entrevistado comum aqui. E ele acabou aceitando. E isso elevou Pedro Irujo a uma condição de deputado federal, assim, diferenciada em relação aos outros, entendeu? Mas eu tinha problemas com a família Irujo, com a dona Irene afinada, a saudosa dona Irene Irujo e tal. Mas eu me dava, de um modo geral, bem com todos, me encaixava bem. Só que começou a surgir a história de que Pedro Irujo ia vender a TV. Pedro Irujo vai vender para o bispo, como é o nome, o diretor da Record? Edir Macedo. Edir Macedo. Vai vender. Aí eu, seu Pedro, tá essa história aquele, rapaz, quer vender que nada? Ele nunca deixou aquele sotaque espanhol, né? Rapaz, quer vender que nada? Eu falei, rapaz, o pessoal tá ligando. E o pessoal ligava para mim. Genildo, tô sabendo que o que é que você tá sabendo? Não, isso é mentira, não existe. Não existe, não existe. Aí a revista Veja publicou, o jornal o Globo, todo mundo, porque era um fato importante, relevante, a compra da TV Itapuã pela Rede Record, por tratar-se da emissora mais antiga da Bahia, tá? A primeira emissora daqui da Bahia, a emissora mais importante, de maior audiência, mais popular, mais tudo era a TV Itapuã. E que tinha uma fama de ter uma tecnologia de ponta, porque você sabe que Pedro Irujo caprichava. Ele não queria saber se uma outra emissora tinha um determinado equipamento que ele não tinha. Ele cobrava lá, cadê?
Eu ia para Las Vegas, lá nos Estados Unidos, e eu fui para lá 3 vezes, para aquela feira de exposição de equipamentos, para comprar equipamentos para a TV Itapuã e para a Itapuã FM, porque Pedro Irujo exigia que a gente tivesse bons equipamentos. Então eu ia para a feira de Las Vegas, tá certo? Eu, Armando, No início ele valorizava equipamentos e o ser humano, mas depois ele começou a deixar o profissional um pouco de lado para valorizar só a parte de equipamentos. Só, só a parte de equipamento, exatamente. Era uma briga eterna e queria demitir e tal, tal. Eu sei que eu vivi nessa guerra o tempo inteiro, entendeu? Até que um dia saiu uma matéria completa na revista Veja sobre a compra da TV Itapuã, inclusive dando detalhes de um encontro que ele teve em São Paulo com o bispo Edir Macedo, entendeu? Ele disse, seu Pedro, isso aqui, ele, rapaz, não existe isso, não sei o quê. E eu não entendi porque seu Pedro me mandou viajar. Eu fui para o exterior, fui para uma feira dessa aí e tal. Ele disse, rapaz, tu vai para lá e vê isso e tal. Eu fui. Resultado, o problema todo é que ele me queria ver fora do esquema, dessa história de negociação que ele estava fazendo, porque ele sabia que eu estava por aqui da vida com essa história, entendeu? Então ele negociou tudo, tal, e eu estava informado porque as pessoas ligavam para mim, negociou tudo. E um dia de sábado, eu estava sentadinho lá no meu trabalho, tal, e ele ia todo sábado à tarde fazer uma visita lá à redação, ele circulava em todos os setores. Quando ele chegou lá com um cara baixinho, tal, entrou, me pediu para acompanhar a visita, para apresentar o jornalismo a essa figura, entendeu? E eu, inocentemente, fui lá e apresentei. Disse, isso aqui, assim, fui para a parte técnica, que eu sempre gostei de mexer e eu sempre conheci. Mostrei as ilhas de edição, mostrei o Twitter, mostrei tudo, os equipamentos todos, a ADO que tinha na época e tal. E aí eu fui mostrar e tal. Depois eu descobri que aquele era ninguém mais, ninguém menos que Edir Macedo. Nossa Senhora. Eu não sabia. Eu sei lá, eu conheço lá esse Edir, não sei quem é, não sabia. E o baixinho veio aí, deu uma circulada legal na TV e tal. Entendeu? E veio até que vendeu. Quando ele vendeu, mil desculpas, Genilo, mas é um negócio que não pode ficar falando para todos, tal, tal. Aí me deixou lá nas mãos. Eu lembro que nós tínhamos uma tradição muito grande, a Rádio Sociedade, de às 18 horas tocar a Ave Maria, todo dia, 18 horas, você deve lembrar disso. Então tocava a Ave Maria de Gounod, todo dia, 18 horas. Em Salvador, 18 horas. E aí tocava, era uma coisa linda aquele Ave Maria, rapaz, um negócio assim de arrepiar. E aí eu tava lá, e o cara me chamou, disse, olha, eu não quero mais que toque a Ave Maria aqui. Aí eu me assustei, disse, por quê? Não. Aqui agora é da Igreja Universal. Aí, rapaz, isso foi um pega pra capar, seu Tilemon. Foi um negócio danado, entendeu? E aí eu comecei a me estrepar, entendeu? E ficar zangado e tal. Aí veio o episódio da Santa, do Bispo Chotorã Santa, aí não me contive. E foi por aí, né? A história foi por aí e eu acabei saindo. Aí eu fui pra TV Bahia, convidado por Libório, que me chamou, não foi para ser repórter. Libório me pediu, sabe o que, Tilemon? Para fazer 2 projetos que ele queria mudar. Um projeto para o Bahia Meio-Dia, esse jornal que aí está hoje, e um projeto para mudanças também no Jornal da Manhã, né? Que eram coisas bem diferentes. A TV Bahia tinha um jornalismo gravado, era gravado. Nenhum programa ia ao vivo, nenhum programa de jornalismo era apresentado ao vivo na TV Bahia, nem o BATV. Você gravava aquilo 10, 15 minutos antes. Enquanto o primeiro bloco estava no ar, estava gravando o segundo. Enquanto o segundo estava no ar, estava gravando o terceiro bloco. Nada ia ao vivo. O pessoal morria de medo, porque tinha a questão política, uma série de detalhes lá, tá? O diretor era Carlos Libório, o chefe de reportagem era Zenilton Bezerra, era o gerente de redação, desculpe, era Zenilton Bezerra, o chefe de reportagem era Carlos Ribas, exatamente, e tinha os editores e tal. Aí eu fui para a TV Bahia, e quando eu cheguei lá, foi um susto do pessoal, todo mundo olhando, disse, pô, esse cara vem para aqui, porque eu era o apresentador da TV Itapuã, eu era o diretor de jornalismo de lá, eu era o apresentador do Balanço Geral, eu tinha um nome, graças a Deus, muito bom. Aí, quando eu cheguei, eu fui fazer esse projetinho, mostrei a Libório e tal, ele aprovou o projeto, e nesse projeto constava uma participação minha, naturalmente, dentro do Jornal da Manhã e no Bahia Meio-Dia, que mudou. Eram 2 programas que a TV tinha ao meio-dia,
um deles com a Ana Valéria, que começava fazendo um programa de variedades, e logo depois tinha Cristina Barudi, Ana Cristina e outras pessoas mais, naquele horário do meio-dia, né? E aí juntei tudo no projeto, passou a ser um programa apenas, tá certo? Um programa apenas começando ao meio-dia e ocupando todo o espaço, mas ao vivo, e um comentário dentro, que Libório topou imediatamente também. Eu fui, então, o primeiro e único comentarista que a TV Bahia já teve aqui, localmente, diria assim, entendeu? Sobrevivi até quando eu fiz uma determinada crítica aí à história da calça, né, do calça jeans no Tribunal de Justiça da Bahia. Houve uma determinação para que não se usasse mulheres com calça jeans, algo assim dentro do tribunal. Eu aí entrei no ar e fiz uma crítica à decisão da desembargadora que na época havia feito essa determinação. E se tem aquela velha frase de Rui Barbosa, né, de que a personalidade, o caráter do homem, ou a capacidade não se mede pela roupa, e sim pela cabeça, pelo comportamento, aquelas coisinhas bem e tal. Fiz essa situação, aí pronto. 2 dias ou 3 dias depois, me disseram: Genildo, a gente não vai fazer mais comentário não, viu? Eu disse: por quê? Não, vai fazer outra coisa, tal, vamos fazer. Eu disse: tá bom então. Mas eu já sacava o que era, tá? Essas influências sempre existiram, não tem jeito. De manhã eu fazia uma participação logo no começo, no programa que era apresentado por Denis Rivera, no Jornal da Manhã. Eu apenas participava, dava uma noticiazinha, 30 segundos, eu entrava 30 segundos e tal. Até que Libório um dia me chamou e pediu para que eu apresentasse o programa, porque Denis Rivera tinha saído de férias. Aí eu fiquei, durante as férias de Denis Rivera, no Jornal da Manhã, e não saí mais. E lá eu fiquei durante 15 anos, exatamente, no Jornal da Manhã. E aí eu fui editor-chefe do Jornal da Manhã, depois eu assumi a chefia de reportagem também do Jornal da Manhã, até que em 2010 eu comecei a ser demitido da TV Bahia. Fui demitido em 2015, mas a minha demissão começou em 2010. Quem é advogado, sabe por quê. Olha, pense nos 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Eu era apresentador, eu era editor-chefe e eu era o chefe de reportagem da TV. Eu tinha 3 funções dentro da televisão. 3 funções. Tá certo? Então era um acúmulozinho legal que eu tinha aqui. Quando, em 2010, eu fui chamado em uma salinha lá pelo senhor Roberto Appel, ele me disse: ô Guri, gaúcho, né? Tu vais ficar de uma boa aqui agora com a gente. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu tenho uma proposta ótima para você. Você gosta de fazer reportagem que eu já vi, porque eu fazia eventualmente, né? E eu quero criar aqui um núcleo de reportagem investigativa. E tu vais assumir esse núcleo de reportagem investigativa, tal. Eu disse: ótimo, maravilhoso. E aí reportagens para a Globo, para o Fantástico, para Globo News, para Globo Internacional. Rapaz, ele pintou aquele quadro assim, eu falei: opa, daqui a pouco eu tô lá, sendo correspondente da Casa Branca. Eu pensei logo... Eu disse: tá bom, e meu horário? Eu disse: não, o seu horário não mexe não, vai ser aqui, porque você sai do Jornal da Manhã. Aí eu saio, Aí eu falei: pô, vou sair, vai. Aí eu perdi a chefia de reportagem, deixei de ser apresentador e deixei de ser o editor-chefe do Jornal da Manhã. Foi perdendo os acúmulos, né? Perdi tudo. Isso foi no dia 23 de junho, de julho de 2010. Essa conversa às 11 horas da manhã, numa salinha reservada lá dentro do jornalismo da TV. Aí eu saí de lá, aí ele disse: outra coisa, Guri, você fica liberado já a partir de segunda-feira do Jornal da Manhã, e volta, pode tirar uns dias aí para descanso. Me deu assim para eu sair. Tira uns dias de descanso, aí volta no começo de agosto. Entendeu? Aí eu: tá bom. Ele disse: quando você voltar, a gente se reúne para discutir sobre a estrutura que você vai ter para o seu trabalho, que agora é uma outra função, para fazer reportagem investigativa, que não é uma coisa tão simples de se fazer, não é simplesmente pegar, botar isso aí. Aí eu disse: tá bom então. Então eu fui, passei alguns dias fora tal, e quando eu voltei para a TV, fomos lá conversar, e aí ele disse: olha, tu vais ter um cinegrafista, auxiliar, motorista, produtor, vai ter editoria, tal. Eu disse: ótimo. E tu comandas a tua equipe, mas
Por enquanto, eu não tenho todo mundo ainda. Aí disse, não tem não, não, não. E, por sinal, eu estou promovendo um auxiliar para cinegrafista, eu quero que tu ajude a essa pessoa. Fulano de tal, ele me deu o nome lá do rapaz, e ele vai passar a ser cinegrafista com você. Então dá uma ajudazinha. Eu falei, quem mais? Não, por enquanto só vocês dois. Deixa só, Tilemão. Reportagem investigativa com 2 pessoas. Porra, sacanagem. Aí eu, mesmo? Eu disse, tá bom então. Eu vou ajudar o rapaz que não era cinegrafista, o rapaz que era auxiliar e tal, e para formar a nossa equipe. Você sabe o que aconteceu? Nós passamos 5 anos fazendo belíssimas matérias, belíssimas reportagens, tá? Emplacando em tudo quanto é telejornal, reportagens maravilhosas, tá? Com esta equipe de 2 pessoas. Qual era o nome desse auxiliar? Miro. Miro Filho é o cinegrafista, até hoje ele é cinegrafista. Tá? Me ajudou bastante. Eu ajudei, ele me ajudou bastante. Então, o que é que a gente fazia? Você sabe que eu também trabalho com imagem, né? Eu sou cinegrafista, aprendi a mexer em câmera e tal. Então, a gente dividia. Uma hora eu dirigia, outra hora ele dirigia, uma hora eu filmava, outra hora ele filmava tal, e a gente sempre em busca de coisas inusitadas, investigação mesmo, mas não era coisa pequena não, era coisa grande. A gente investigou aquela história toda da morte de Marilene, a engenheira ambiental, e quem descobriu foi a TV Bahia, quer dizer, foi a nossa equipe que descobriu o paradeiro do criminoso, tá certo? E ele tá até hoje na penitenciária cumprindo pena, Antônio. Eu conversei com o Antônio, a polícia não conversou por telefone. Eu acordava de madrugada com o meu telefone tocando e era Antônio ligando para mim. Antônio ligava para mim e ele não sabia que eu estava gravando a ligação, entendeu? Então meu telefone tocava e gravava a ligação de Antônio. Ele pedindo, sabe o quê? Ele pedindo para eu colocar crédito no telefone dele. Porque eu descobri os telefones dele. Eu descobri o telefone dele por um determinado caminho, tal. E aí depois teve aquela reportagem que ficou famosa também no Brasil todo, que foi a história de Ricardo, o advogado que acabou sendo morto, enganado por um estelionatário, né? E tá todo mundo aí preso até hoje também. Foi preso o pai, foi presa a mãe, foi todo mundo preso. E pela primeira vez uma equipe conseguiu acompanhar a polícia até fazer a busca e apreensão na casa. E eu fui de madrugada para a casa dele, de manhã cedinho, aliás, na verdade, não foi de madrugada, de manhã cedo, com a polícia, entrei filmando tudo lá no momento da busca e apreensão, até que ele foi preso em São Paulo. Depois, quando ele apontou o local onde o corpo do advogado estava, Ricardo, eu fui lá no local onde o corpo estava, consegui realmente comprovar que foi ali em Castelo Branco, no fundo da antiga Mata Escura, né? Da antiga Pedra Preta, na verdade, a penitenciária, e uma cisterna que tinha lá, ele tinha jogado o corpo do cara lá. Havia tempo, né? Mas a gente tem acompanhado isso assim de uma forma legal. E outras muitas reportagens. Poxa vida, foi tanta coisa boa que a gente fez, né? E porque acabou sendo para mim um grande desafio, tá? Encarar essa história do cara enganar e dizer que a gente ia. Porque a ideia inicial do cidadão lá era que eu me estressasse e pedisse para sair, entendeu? E eu não fiz isso, Pelo contrário, eu encarei o desafio e superei todas as dificuldades. Nós superamos todas as dificuldades, todas as dificuldades, mas passei a enfrentar algumas barreiras dentro da própria empresa. Eu já contei isso para outros também, e eu acho que não tem problema nenhum, e eu devo, por obrigação de amizade com você, contar aqui também, que as barreiras começaram dentro da própria redação da TV Bahia pelo ciúme e pelo medo de que o espaço dentro do Fantástico, dentro do Jornal Nacional, sei lá o quê, fosse bloqueado pelas minhas reportagens, e passaram a me segurar lá dentro com os meus textos, né? O gerente de redação da época, o senhor Giacomo, acabou não permitindo que matérias minhas, muitas fossem para o Fantástico, para outros programas lá, só ia para a Globo News. E eu acabei ficando de fora disso, porque tinha a mulher dele, que era comandada por ele, que trabalhava, que era repórter, e era quem deveria entrar, entendeu? Eu cheguei ao ponto de estar fazendo transmissões ao vivo para a TV Bahia, de determinados pontos, estava lá, assuntos importantes e tal,
e fazia depois para a Globo News, e de repente vinha o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, sei lá o quê, e atenção, Genildo, aí daqui a pouco, você sabe o que acontecia? Ô, Genildo, quem vai fazer é a Patrícia Nobre. Ela aparecia do nada, ela caía de paraquedas lá no local onde eu estava, para fazer o trabalho ao vivo, entendeu? Porque era melhor do que Genildo, era mulher mais bonitinha, né? Tinha uma cara melhor e tal, e afinal de contas era a mulher do cara, e eu não era. É. Mas é isso. Ô, Genildo, se eu lhe pedir um favorzinho, você cede aí uns 20 minutos mais, 15, 20 minutos mais. Eu não costumo prorrogar as lives, não. Mas a repercussão está tão grande aí, as pessoas falando, inclusive pedindo que você volte à TV, que você não pode ficar de fora da televisão da Bahia. Né? A repercussão está extraordinária. Eu estou aqui calado, só lendo as coisas na minha, né? Que você está dissertando minuciosamente tudo aquilo que você está respondendo e querendo falar e tal. Então, eu só tenho 1 minuto e 50 para encerrar essa. Então, você vai me dar esse prazer, essa alegria. Não me incomodo mais de 15, 20, não passo de 15 a 20 minutos, tá bom? Não se preocupe com o tempo, não, rapaz. Vai embora. Nós vamos encerrar essa e vamos abrir uma outra live para que a gente possa completar essa conversa. Para mostrar. Olha a minha pauta aqui. Não consegui fazer nada ainda. Ô, rapaz! Você pegou um papagaio pela frente? Pior que Gerson Canhotinha. Não, mas está fantástica, entendeu? Só que eu fiz aqui para me basear, para não ter, digamos assim, eu não costumo vir para as minhas coisas, as coisas que eu faço, sem uma preparação, né? Eu acho que eu não posso expor o meu nome, que é pequenininho, mas que tem alguma importância, né? Então, eu posso expor, chegando aqui sem ter o que perguntar, sem ter o que falar. Eu tenho uma pergunta para você que eu vou fazer depois. Tá. Então, 15 segundos, 30 segundos a gente está de volta, tá certo? Bora. Para completar essa live. Várias pessoas, mas várias pessoas mesmo, inclusive uma que eu não sabia que ele conhecia, a nutricionista Marcele Luz, que disse de estar encantada com essa live de duas pessoas que ela gosta muito, né? Já teve Paulo Celso Bandeira, árbitro de futebol. Paulinho! Paulo cantor! Você dizendo que você o ajudou muito no início de carreira dele como árbitro e tal. Então, algumas manifestações interessantes. Meu querido amigo Emerson Orlando Melo, gerente da base do Esporte Clube Vitória, também parabenizando aqui. Marcelo Ramos, atacante do Esporte Clube Bahia. Quanta gente boa nos vendo aqui, né? Quanta gente boa. Sim, eu tinha preparado, mas está muito melhor do que o que eu tinha preparado. Né? Ele está me surpreendendo com algumas colocações que ele está fazendo aí, porque com o tempo a gente vai se esquecendo de muita coisa. Né? Teve uma pessoa que disse que mente maravilhosa, falando da sua, né? Pela minha está um pouco atrasada. Falando, como você é preciso em datas, em tudo, você consegue relembrar datas. É verdade, eu herdei isso. Sábado era uma terça-feira. Eu herdei isso do meu pai, sabia? Essa história. Meu pai tem 100 anos de idade, completados no dia 20 de janeiro desse ano. Então já está com 100 anos e meio de vida. Meu pai consegue contar detalhes da lua de mel dele, velho. Entendeu? Negócio fantástico, né, velho? Fantástico. Sim, então nós estávamos conversando, você estava falando aí sobre o que aprontaram para você lá na TV Bahia, nos últimos 5 anos de sua presença por lá. E eu pergunto o seguinte, aquela manifestação sua sobre o falecimento de José Raimundo Alves, que você passou emoção mesmo, chegou a chorar, tem alguma coisa a ver com algum assunto que você presenciou lá? Tipo, da mesma forma que você sofreu, o José Raimundo teria sofrido, e ninguém deu nem uma notinha de 3 linhas, né? Uma notinha de 10, 15 segundos da morte. Porque talvez seja um cinegrafista. Se fosse um homem de microfone, certamente alguma coisa teria sido divulgada, mas um homem de cinegrafista que é tão importante quanto de microfone. Claro. Genildo, você não tem ideia, você não faz noção da importância de José Raimundo Alves para mim. Eu fui contratado em 82, deixa eu contar rapidinho aqui. Eu fui contratado em 82 para a equipe de esporte da Rádio Sociedade, já era Pederujo o dono. Nilton Nogueira me indicou, né? Só que quando eu cheguei, já era em maio, eu não tinha mais como me credenciar para a Copa do Mundo. Então me deram um prêmio de consolação. Não, ele é um dos novos contratados, ele merece Me botaram 45 dias na Toca da Raposa, que era a concentração de top do futebol brasileiro, do Cruzeiro de Belo Horizonte, né? A seleção de Tele Santana treinou lá 45 dias. E eu acompanhei do dia da chegada até o dia da saída para ir para a Espanha.
E alguém aqui, que eu não sei se foi Milton Collin, não sei se foi Fernando José, até hoje eu não descobri essa história direito, e eu sei que eu não vou descobrir mais, se foi Raimundo Varela, já estavam todos lá na TV Itapuã, deu a ideia, não, o Tilemão vai cobrir para a Rádio Sociedade, manda ele como cinegrafista e a TV Itapuã vai ser a única do Nordeste que vai estar presente ao vivo. Meu amigo, eu tremi na base quando soube disso. E por quê? Eu não gosto muito de fazer nada com relação à imagem, porque eu tenho um defeito de visão. Eu não me sinto bem posicionado em câmera, tá? Eu, às vezes, estou olhando para um lado, você pode estar pensando que estou olhando para outro, mas eu estou olhando para você. É questão de posicionamento, de desvio de pálpebra, né? Pitose palpebral. Mas aquele rapaz chegou com uma humildade extrema. Tilé, não se incomode, não. Seu óculos é fotocromático, né? Aquele que escurece com o sol. Eu disse, Zé, o assunto está resolvido. Aí, quando ia começar as matérias, ele dizia assim, olha um pouco mais para a esquerda, olha um pouco mais para a direita. Pronto, fica aí. E eu aí soltava né, o linguajar aqui, eu sempre tive razoavelmente bom. Tal. Então, meu amigo, quando eu cheguei aqui, só faltaram me receber de tapete vermelho. Que ótimo. Pedrujo, Fernando José, todo mundo encantado com o trabalho que nós dois conseguimos fazer, só eu e ele. Eu sei. E até porque aí a Rádio Sociedade tirou um partido, tirou o benefício de uma coisa. Como as TVs faziam individualmente, o que é que eu fazia? Eu botava o microfone da Rádio Sociedade aqui colado no da televisão, fazia a entrevista como se fosse exclusiva para a Rádio Sociedade. E ninguém estava sabendo disso. A Rádio Sociedade não participava de nenhuma coletiva, porque eu mesmo já fazia para a TV Itapuã e jogava na Rádio Sociedade também. E aí aquilo foi ganhando uma proporção aqui. Eu falei, pô, Tilemão tá entrevistando os caras sozinho. Não está participando de coletiva, não. Era um gravadorzinho pequeno e o microfone da TV Itapuã. Uma coisa assim da outra. Eu não precisava entrar naquela confusão de coletiva. Eu fazia as minhas perguntas aqui, resolvia a minha matéria e tinha. Mas esse rapaz foi de uma importância que você não tem nem ideia. Então, eu me encontrava muito com ele aqui no Hiper Ideal de Estela Maris. Não sei se ele morava também por aqui, mas eu encontrei várias vezes. E aquela sua declaração de quase 6, 7 minutos foi muito marcante mesmo. Né? Eu aí repeti, coloquei no meu Instagram, pedi autorização a você, coloquei no meu Instagram aquele seu depoimento. Aí você veja como são as coisas. Um filho dele, Alisson, me procurou, dizendo, você não sabe como meu pai tinha um carinho enorme por você. Olha como são as coisas. Né? Eu sabia que ele gostava de mim, eu gostava muito dele também, mas o rapaz se apresentou assim, mostrando uma coisa que ele viu de dentro de casa. Né? Meu pai falava muito de você, de sua humildade, da sua pessoa, tal. Aí eu disse, olha, deixa passar a pandemia que eu vou querer dar um abraço em você. Ele fez, e esse abraço vai ser muito importante. Então, aquilo foi muito marcado para mim, marcou mesmo. Aí eu lhe pergunto, aquela indignação sua foi porque Zé Raimundo tinha sofrido alguma coisa lá também, como você sofreu há alguns anos, calado, tendo que levar, né, porque estava com o seu compromisso profissional. Aquilo teve alguma coisa a ver com isso? Assim, uma coisa ligada à outra? Tilemão, eu quero mandar um abraço aqui para nosso amigo, que tá mandando um abraço pra gente aí, Thiago Mastroianni, né? Que é um amigo do peito, do coração. Eu adoro o Thiaguinho, né? Nosso Titi, que é um dos melhores locutores da televisão brasileira esportivos. Eu não tenho dúvida, eu sempre digo isso para os amigos. O pessoal diz, que nada, rapaz, ele é Bahia, ele é Vitória. Eu falei, não importa, entendeu? E todo mundo me pergunta, Thiago, é Bahia ou Vitória? Eu falei, rapaz, eu acho que ele é Vitória doente. Eu brinco muito, mas é verdade. Um beijo, Thiago, para você, um abraço bem forte também para você, para sua família. Mas a história de Zé, Tilé, você tocou num assunto assim de extrema importância e que me deixou indignado, né? Mas muito, não foi pouco não, muito indignado pela postura. Porque se tem algo, você falava aqui na minha memória, tá? Se tem algo que eu mantenho na memória minha, é a gratidão. A gratidão pelas coisas, a gratidão por tudo o que alguém me faz. Se você me faz uma coisa boa, eu vou ser eternamente grato a Antônio Tilemon. Mas gratíssimo mesmo, o tempo inteiro. E tem pessoas das quais a gente não pode de forma alguma esquecer. Existem atitudes que a gente não pode desprezar. Nunca, 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 nunca. E a minha indignação é que os colegas, né, os amigos dele, se esqueceram completamente da memória
de um cara que deu uma boa parte da vida pela emissora, que colocou lá dentro o sangue, o suor dele, o sangue que eu falo na força de expressão, nunca se feriu assim literalmente, mas deu gás, né? Eu chegava, como eu contei, de madrugada lá, porque eu trabalhava bem cedinho, 4 horas da manhã eu estava lá, saía daqui de onde eu moro, 3h30 da manhã eu estava em pé e corria para a televisão para trabalhar, e foram 15 anos assim nesse ritmo, e depois os outros anos que eu passei lá. Então, eu fiquei chateado, indignado. Ele foi demitido de lá. Ele não saiu porque quis, tá? Quando ele saiu, ele foi demitido. Eu não quero discutir a história da demissão, porque ele também já mais ou menos esperava. Ele estava esperando o momento de se aposentar e estava pouco tempo para se aposentar e acabou saindo, tal. Mas foi uma discussão entre ele e a empresa, e eu não vou aqui me atrever a discutir isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não custava nada, mas absolutamente nada, à empresa, naquele momento, ao pessoal do jornalismo, que trabalhou com ele, porque muita gente ali é nova, não o conhecia. Mas a memória fica, velho. Muita gente não trabalhou com Portugal também, dali. Mas ficou a memória da pessoa que prestou um grande serviço a Portugal, à cultura da Bahia e tudo mais. E foi feita a homenagem merecida para Jorge Portugal e para outros muitos, que a toda hora isso é feito. A gente viu. Então, no dia em que o Estadão faleceu, eu fiquei na expectativa. Eu disse, poxa, eu vou ver agora, porque recebi a notícia de manhã. Falei, Zé morreu, rapaz. Aí começou a circular isso nos grupos, tal, e eu comecei a buscar um contato com a família, falei com o João, falei com o Wanda Chase, falei com um monte de gente, tal, foi, cadê o horário do enterro e nada. Eu falei, mas daqui a pouco, com certeza, a TV Bahia divulga, tal. E fiquei aguardando o noticiário do meio-dia. E, ó, nada. Terminou o programa, não deu uma linha sequer sobre a morte do rapaz. Aí eu mudei para Record, estava lá Zé Bocão, né, Zé Eduardo, fazendo uma justíssima homenagem a ele. Foi muito bem, tá? Porque ele também trabalhou lá. Mas independente de trabalhar, não, era um cara do meio, entendeu? E que acabou, lamentavelmente, se perdendo na vida aí com uma doença gravíssima, que foi diabetes. Não teve nada de Covid, foi diabetes. Ele acabou falecendo, né, em razão disso aí. Passou a tarde, eu disse, não, certamente eles estão lá e vão fazer uma recuperação de algumas belas imagens que Zé fez, reportagens que ele fazia muito bem, inclusive com o Ricardo Mendes, que era repórter na época, com o André Silva, com um monte de gente, né, que ele formou uma bela equipe com o André Silva. E a noite vai sair. O BATV começou e terminou e não tocaram uma linhazinha sequer. Nada, nem um fiozinho para dizer, ó, desculpa aí, Zé morreu. Nada disso foi feito. Aquilo me deixou muito chateado, muito indignado, porque aquilo me tocou profundamente. Mas me tocou porque eu não admito ingratidão. Juro a você, eu não admito ingratidão. Pode tudo, você pode me dar um pontapé, me dar um murro na cara e tudo mais, mas se eu for grato a você por alguma razão, eu vou ficar pé da vida porque você me bateu, mas eu não vou esquecer do bem que você me fez em algum momento. Eu sou dessa forma. Isso é de berço, Tilemão, isso é de berço, tá? Da mesma forma, eu não aceito que alguém seja ingrato comigo, tá? Eu sou um cara fechada, eu sou sisudo, eu tenho essa cara que não é bonitinha, é feia e tal, mas eu tenho uma coisa que é coração. Eu nunca esqueço dos bons amigos, dos grandes amigos. Eu não esqueço, sou eternamente grato a tudo o que alguém me fez algum dia na vida. Então, foi isso que aconteceu. Foi por isso que a coisa me deixou daquela forma indignada. E até 2 dias depois, alguém aí importante também acabou morrendo. E eu ouvi outro comentário, entendeu? Também na própria TV, do cara dizer assim, a semana tá complicada, essa semana já se foi Jorge Portugal, foi fulano e agora ciclano. E de novo, por que não disse naquele momento, rapaz? Por que não disse, poxa, nós perdemos também um colega, um ex-colega e tal. Armando? Mas deixa lá, velho, deixa lá que eu sei que ele está em bom lugar. A família dele me ligou também, 2 filhos dele me ligaram assim, através de mensagens. A esposa dele mandou também um recado muito interessante para mim, muito emocionado também, entendeu? E eu fiquei extremamente feliz pela repercussão e pelo que as pessoas falaram a respeito do nosso velho Zé Raimundo, tá? Velho Zé Raimundo. Breve a gente tá lá, que vai ser o caminho de todo mundo. Verdade.
Mas, Genildo, me diga uma coisa, tem se falado muito da qualidade do jornalismo, não só aqui na Bahia, no Brasil, de um modo geral, tal. O que é que você acha do jornalismo que está sendo praticado hoje no país e mais particularmente aqui na Bahia? Você está futucando o cão com a vara curta, mas vamos lá. Lenininha. Rapaz, minhas amigas seguidoras estão todas aí, né? Indo, que bom, rapaz, que legal. Tem um monte de gente que está entrando aí. Eu quero abraçar a todos vocês que estão mandando. Porque eu vou confessar uma coisa, viu? Você usa óculos para enxergar. Eu sou cego, mas é sério, eu enxergo muito pouco, então eu tenho que ficar apurando a vista aqui, entendeu? Genildo, desde a rádio, tá aí, já passou. Ana Silva, Jurandir e outras muitas pessoas. Então, eu tenho dificuldade em enxergar, mas eu quero agradecer a essas manifestações todas que aí estão. Agora, você vai ter que fazer uma coisa para mim, Tilemon. Dizer a hora que eu tenho que parar de falar, viu? Porque senão eu vou passar aqui 2 horas, porque eu falo demais, tá? Falo muito, falo pelo cotovelo. Você me perguntou sobre o jornalismo. Eu tenho... porque tem sido uma coisa muito discutida ultimamente, né? Que a política está influenciando no tipo de jornalismo que está sendo feito no país. Enfim, cada um tem uma sua visão. Eu tenho sido muito crítico ao que está sendo feito nesse momento, e eu lutei também ao longo do tempo para tentar mudar algumas coisas e tirar o gesso do jornalismo, né? Deixar de ser aquele jornalismo todo preso, todo... Não, eu procurei, ao longo dos anos, dentro do próprio programa, do Jornal da Manhã, onde a gente caminhava mais no estúdio, a gente andava, a gente conversava, tá? A gente brincava. Quando eu estava no helicóptero, eu fazia muito isso, de brincar, de aproximar as pessoas mais. Quando eu estava na rua, tudo isso eu fazia as próprias reportagens com uma linguagem mais próxima. Só que, ao longo do tempo, Tilemon, o que a gente tem visto, primeiro que é desinformação, segundo que é o empobrecimento do texto, tá? E terceiro lugar, o uso de uma linguagem que às vezes chega a ser chula. Estou dizendo a você, uma linguagem pífia que está sendo transmitida para as pessoas. Eu não quero aqui apontar A, B ou C ou D, não é esse o objetivo. Mas também eu não posso generalizar, né? Para não ser injusto com as coisas. Existe hoje um grupo de pessoas que acha que televisão é feita para botar a cara no vídeo, aparecer bonitinho ou bonitinha, cabelo penteado e fazer pose na hora de dar a notícia. Não é por aí. Existe um grupo de pessoas que acha que televisão é para que você possa demonstrar a sua força, o seu potencial, para mostrar que você é retado ou retada, para mostrar que você sabe falar, para mostrar que você é isso, aquilo outro, quando por trás está uma outra coisa, tá? Não é por aí também. O jornalismo, Tilemon, foi feito e é feito, deve ser feito, de uma forma absolutamente séria. Porque, afinal de contas, a gente está mexendo com emoções, principalmente em um momento em que nós estamos vivendo. Não me importa aqui se o cara é política A, B, C, D ou F. Eu não falo de política. Ninguém nunca me flagrou criticando A, B ou C. Eu tenho as minhas opiniões, as minhas convicções políticas, religiosas e tudo mais, mas eu costumo fazer uma coisa que é muito importante: respeitar todo tipo de manifestação, todo tipo de crítica. Eu aprendi a fazer isso. Por sinal, eu faço cursos, eu ministro cursos que ensinam a pessoa a ter esse tipo de inteligência emocional para receber esse tipo de crítica. E, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem visto comportamentos que são contrários completamente a isso, e isso tem desvirtuado muito o caminho do jornalismo. Você liga um telejornal e eu quero ver notícias, eu quero saber o que é que acontece. Eu sou apaixonado pelo jornalismo porque eu vivo dele, tá? Desde pequenininho eu vivo do jornalismo. Vivi de futebol muitos anos, eu cobri 3 Copas do Mundo, eu fui o repórter mais novo da Bahia. Aí é uma Copa do Mundo, fazer a cobertura, você lembra disso, pela Rádio Clube de Salvador, na Argentina. Eu fui com Oswaldo Júnior, eu estava lá presente, tá certo? O repórter mais novo, com 21 anos, eu estava cobrindo a Copa do Mundo da Argentina, tá? Eu estava lá, depois fui para a Espanha, fui para o México, viajei o mundo cobrindo seleção brasileira, Libertadores, o Diabo 4 e tal, e aprendi ao longo desses anos todos, graças a Deus eu fui, porque eu fui aprendendo esses anos todos, que o jornalismo é coisa que você deve tratar com absoluta seriedade.
tá certo? Você não deve empobrecer o texto de jornalismo porque você acha simplesmente que aquilo tá errado, aquilo que estão falando tá errado e que não deve ser assim. Siga a norma do jornalismo, a norma culta, manda que você siga determinadas regras. Deixe de lado a emoção, transmita a verdade, é simplesmente isso. Mas o cara pega um programa de jornalismo e vai para a tela medir com a palma da mão o tamanho da curva da Covid, bota assim, ó, tem 5 palmos subindo aqui. O outro vai para a televisão para mostrar durante um programa de jornalismo que fulano de tal tá mandando abraço para Cicrano, que Beltrano tá mandando um alô para fulano de tal. Olha aqui, ó, tá chegando uma foto nossa aqui, ó, mande foto, você... Pô, isso é programa de variedade. Não classifique, então, de programa de jornalismo. Deixa Faustão fazer isso. Mas o jornalista, ele deve fazer o jornalismo tal qual ele se propõe a fazer quando ele sai da academia, quando ele sai da faculdade, quando ele está com o seu diploma na mão. Ele fez um juramento de cumprir a norma de produzir o jornalismo como a população merece, como a população deve saber. E não fazer, infelizmente, as coisas pífias como estão acontecendo nesse exato instante. Lamentavelmente, as pessoas estão indo para a televisão, algumas pessoas, é bom que se diga, para botar a cara, para se mostrar a roupa que está vestido, para mostrar a maquiagem, para mostrar esse e aquilo outro, e esquecendo completamente de se atualizar. Esquecendo completamente de determinados detalhes. Eu vejo o cara chamar hoje em dia aqui e diz, olha, ali na região da Pituba, tá. Que região da Pituba, rapaz? Pituba não tem região, Pituba tem uma área. É uma coisa pequena, te levam essa de se falar, mas é o certo, velho. Vá o certinho, porque você acaba... A televisão, eu nunca entendi a televisão como uma forma de... com a obrigação de ensinar. Mas no momento em que você repete muito essa coisa, no momento em que você é uma pessoa popular e tudo mais, você acaba influenciando o aprendizado de alguém. Ou aprendizado para o bem ou para o mal. Muitas vezes você acaba ensinando para o mal. Eu ouvi um dia desse o cara falar que na fronteira da Bahia com Sergipe... Fronteira da Bahia com Sergipe aonde, Tiemon? Rapaz, é pior do que dizer que a região da Pituba. Não existe região, pessoal, dentro da cidade, por favor. Rapaz, eu me arrepio quando vejo aquilo. Não existe fronteira. A fronteira da Bahia, fronteira, rapaz, é uma coisa primária essa. Não existe, existe a divisa. É exatamente como nos municípios, entendeu? Os limites. A gente estudou isso, Tilemon, no primário. Olha, a cidade tem limite, a cidade tem área, tem zona e tem limite com a outra cidade. O estado tem região e tem a divisa com outro estado. E o país tem região, tem estado, tem município e tem o quê? Fronteira com outros países. Mas o pessoal esquece essas regrinhas básicas da geografia do primário e que a gente deve colocar no nosso textozinho lá do jornalismo. Então, pessoal, eu ia sentar um palavrão aqui, escreva antes de falar, já que você não tem competência para falar, e usa o tal do né. Ó, e aí, ô Tilé, aí você vê aí que o trânsito aí está complicado, porque aí na Pituba, aí, rapaz, eu contei num textozinho que o rapaz estava falando ao vivo um dia desse, lá da feira de São Joaquim, ele falou 17 vezes esse negócio desse aí. Eu contei, eu falei, rapaz, não tem outra coisa para falar não. Aí, você vê aí que o trânsito, você vê aí. Que aí, rapaz, muda, enriqueça o texto. Essa é uma crítica que eu estou fazendo aqui, como orientação a quem está chegando agora, a quem está saindo de uma faculdade. Eu falo muito isso para novos alunos, porque eu sempre vou a algumas faculdades aí para bater um papo sobre jornalismo. Eu vou a escolas de segundo grau também, converso com alunos sobre redação. Não sou o mestre em redação, mas pelo menos eu estou usando os meus 49 anos de profissão para passar um pouquinho desse conhecimento adiante, né? Porque seria um egoísmo muito grande eu segurar comigo. Então, enquanto eu estou em vida, enquanto eu tenho voz para falar, eu estou falando. Tá bom? Uhum. Muito bem, Genildo, muito obrigado, meu querido, pela sua participação aqui. Foi extraordinária a sua presença. Calma, eu tenho a pergunta. Eu lhe disse que eu tenho uma pergunta para fazer. Sim, foi. Eu tenho uma curiosidade, Tilemon, porque teve uma determinada vez que eu estava ouvindo você numa rádio,
E aí eu tomei um susto. Você sabe que eu sempre fui muito ligado ao futebol. Eu cobri o Bahia durante muito... Desde aquela época da Fazendinha, né? Eu cobri o Bahia na Fazendinha, né? O pessoal nem sabe onde era a Fazendinha. Eu acho que você não era nem nascido ainda, ou se já era muito guri, Não, porque eu sou bem mais velho. já era nascido. Eu sou de Eu tenho 60. 63, hein? Eu tenho 60 anos. Eu sou de Eu tenho 1960. 63. Eu tenho 63 anos. Eu sou mais velho um pouquinho que você. Uhum. Mas é o seguinte, eu cobri o Bahia quando era na Fazendinha, ali no Stiep. E o pessoal que não sabe, talvez alguém saiba onde é que fica, ou ficava o Clube do Banebe, ali no Stiep. A Fazendinha era ali, né? Ali era o chamado Costa Azul, né? Era chamado Stiep, não tinha Costa Azul. Costa Azul era outra história, porque tinha um hotel Costa Azul lá perto da orla, onde o Bahia ficava hospedado, e não era bairro, era o Stiep, né? Uhum. Que construiu aquele condomínio, o Isso mesmo. Stiep, que acabou se formando em nome. O condomínio ali é Stiep porque era dos funcionários da Petrobras, né? Ali. E aí espalhou. Onde é? Ali onde tem o Stiep. Aí ficou Stiep, Stiep, Stiep. E a passagem ali era até somente a Fazendinha. O resto era um matagal, né? E eu ia para lá de Kombi, da Rádio Excelsior, cobrir o Bahia ali na Fazendinha, né? De lá para cá. E na época era Orlando Fantoni, tio Fantoni, né? Que fumava como diabo, então toda hora ele vinha cá e pedia um cigarro. E eu, na época, era um burro que eu fumava, mas ele vinha toda hora pedir. Eu lembrava de comprar na rua o cigarro para levar para Fantoni, porque ele era serrão. Rapaz, o homem que me pedia cigarro. Toda hora, durante o treino do Bahia, ele estava lá treinando e tal. E o Bahia tinha um time maravilhoso naquela época, com muitos amigos. Foi na época que chegou os nossos amigos Gilson Gênio, Gilcimar e tal, que vieram para cá. Para Salvador, aí tinha Navarro, o presidente era Schmidt, Maracajá era o diretor de futebol na época, Luiz Alberto Bandeira, eu peguei ainda o finalzinho da administração dele, tal, e fui para lá. E aí, só para contar essa história, depois eu cobri o Bahia na época e eu ouvi você falar assim, meu neto Jean e tal, o goleiro. Eu falei, Jean, neto de Tilemon? Como é que pode? Aí eu fiquei, ia sempre para perguntar. E aí eu Essa história é bacana. Já que você tem um orgulho danado que eu já vi desse neto que você tem, que é o Jeanzinho, né? Uhum. Eu encontrei, Jean é meu amigo, Jean é meu irmão, camarada, o pai. Nós fizemos até um comercial juntos, eu gravei com ele um comercial, eu fui gravar com ele lá na época, era no Fazendão, ele estava treinando lá com o Luciano, que era o treinador de goleiros. Lembra de Luciano, naquele meia esquerda que jogou na Lagoinhas? Pois é. E Jean estava lá e tal, e bateu pênalti para Jean pegar para fazer um comercial. Era um comercial que nós gravamos lá, eu gravei com ele. Eu sou muito amigo, adoro o Jean, encontrei com ele uma vez no supermercado lá em Lauro de Freitas, foi a última vez que nós tivemos contato, mas é uma pessoa maravilhosa. E aí eu vi, rapaz, o que tem a ver? Tilemon ser avô de Jean? Qual é o esquema? Me conta aí. E você que diga a ele que não sou. Você vai comprar uma briga. Você vai comprar uma briga que você não conhece a figura. Não conhece a figura. Sim. O que aconteceu foi que nós começamos a fazer assessoria para Jean Pai, goleiro, né, no momento em que Jean tinha tido uma lesão muito séria que estava praticamente para deixar de jogar futebol. Uma lesão na coluna, né, uma cirurgia que foi realizada no Hospital Aliança. E ali, naquele momento, a gente abraçou a situação, a causa dele e tal, e ele começou a se recuperar. Nesse instante que o filho começava a falar, acho que Jesus tinha uns 2 para 3 anos, ele começou a ensinar. Seu avô, seu avô, seu avô, tal. A esposa, mais ainda, que a ex-esposa dele, me adora como se eu fosse pai dela. Entendeu? Sim. Então, desde os 3 anos de idade, que ele teve uma participação direta minha na criação dele. Tá. Porque o que acontecia? Jean viajava demais, claro, o jogador de futebol viaja muito, né? Foi fazer uma reforma na casa dele, lá em Vila do Atlântico, e passou a morar 1 ano e meio na minha casa, em Buraquinho, Lauro de Freitas, casa que eu não tenho mais hoje. Então, os meninos, desde Camila, que é a mais velha, Jean, que é o do meio, e João Vitor, que nasceu lá em casa, quando estavam morando lá em casa, que ele não foi lá em casa, o parto, foi no hospital, mas eles estavam morando lá, né? Então, desde aquele momento, que quando as primeiras palavras que os meninos começaram a falar era vovô, era papai, mamãe e tal. E isso ficou, entendeu? Ficou de uma maneira tão forte que o casal veio se separar e Jeanzinho, hoje Jean no Atlético de Goiás, né,
passou a optar morar comigo. Sim. Porque o casal tinha tido um desentendimento. Tem até coisa que eu não deveria nem estar revelando aqui, mas é porque você me fez a pergunta, eu preciso fazer você entender a história, né? Então, houve a separação, e ele optou em morar comigo e com meu filho Leonardo, que ele chama de tio, né? E essa convivência era de dar banho nele com 2 anos e meio de idade, 3 anos de idade, era de dar comida na boca, porque não queria sair do campo. Eu tinha um campo em casa, né? E ele dizia desde 3 anos que ele seria jogador. Ele seria igual o pai. Ele, desde pequeno que ele dizia isso, mas com uma convicção extraordinária. Entendeu? Então ele insistia, aí não queria sair do campo, eu tinha que dar comida na boca. Eu disse, não, se não comer, você não vai ficar no campo, você vai ficar de castigo. Aquelas coisas assim, entendeu? E isso os anos se passaram, quase 20 anos de convivência. E se você disser a ele que eu não sou avô dele, você vai me chamar vai pegar. Que você não queira nem saber. Muito bem. Ele só se refere assim, entendeu? Ele só se refere a mim dessa forma. E eu também tenho um amor, um carinho muito grande por ele, porque essa convivência é de, como eu disse a você, na minha festa de 40 anos de idade, terminou a festa, tinha tido quase uns 200, 250 convidados, tal, então as pessoas foram indo embora, isso já devia ser umas 2 horas da manhã. Aí já diziam, vamos tomar banho para dormir. Aí ele tinha 3 anos. Sim. Aí eu boto ele para tomar banho e tal, e aí na hora de deitar, ele, meu avô, você só vai viver mais 2 aniversários. Porra, que tomei um susto. Meu Deus do céu. Criança é anjo de Deus, meu irmão. Se a criança está falando, é capaz de ser algum recado de Deus para dizer você só vai ter 2 anos mais, enquanto o 3º aniversário não chegou, seu Genildo. Aquilo foi um pânico para mim, sabe? Ele ria até hoje essa história. Ele ria até hoje. Você só vai ter mais 2 aniversários. Você vai ter mais 2 aniversários só. Rapaz, aquilo foi um susto. Meu Deus. Mas em linhas gerais é isso aí. Vai romper essa pandemia com certeza, e a gente vai se ver, Gilamão, para contar mais histórias, tá certo? E eu fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, para responder aí, que tem muita gente que eu vi perguntando assim, Genildo, não volta para a TV? Genildo, não... Isso. Eu vi. O último convite que eu recebi para trabalhar em televisão, uma TV aberta, foi da CNT, Notícias, né, a rede CNT daqui da Bahia, e eu fiz recentemente um trabalho para Camila Tícia, a minha amiga Camila, que é a diretora de jornalismo daqui. O caminhão do Luiz está passando aqui, viu? Então tá um barulhão aí na porta danado. Ave Maria. Mas os caras estão trabalhando, eu não posso reclamar. Verdade. Então, Tilé, ela me chamou e eu passei 20 dias tirando férias de um rapaz lá, o repórter João. E posteriormente eu fiz outra matéria também sobre o sexo na quarentena, né? E os problemas de quem vive dos profissionais do sexo da quarentena. Eu fiz uma outra reportagem para lá. Eu não tive mais convite para trabalhar em televisão, ninguém me chamou mais, nem para rádio também, a não ser uma conversa rápida na Rádio Globo de Feira de Santana, o pessoal me chamou para lá, mas o problema todo era deslocamento entre Salvador e Feira de Santana. Para mim não seria muito bacana, muito legal, porque eu estou aqui em Salvador, eu trabalho aqui em Salvador, eu faço um trabalho hoje que é meu, tá certo? Eu cheguei a abrir um site, fechei porque eu não sabia que a coisa funcionava como funciona, com muito interesse político, e você tem que elogiar, e você tem que fazer isso, e você tem que fazer isso. Peraí, meu irmão, peraí. Aí eu fui pegar um comercial, o cara disse, olha, a gente bota o comercial, mas você vai ter que fazer isso. Aí eu disse, olha, então, desculpe, mas eu faço jornalismo. E aí eu preferi sair de baixo, fechar as portas, porque... Eu não entendo dessa forma. Nada contra quem faça, é problema de cada um. Mas eu particularmente, não quis fazer. Então eu mantenho um canalzinho lá no YouTube, né? O Agora na Bahia é o nome, o canal no YouTube, que tem mais de 5 milhões de visualizações, já tem quase 18 mil. A gente já é quase Opala, né? Inscritos, graças a Deus, está crescendo. E eu não tenho publicidade de ninguém. Isso tudo é em razão do que a gente construiu ao longo dos anos. Eu faço vídeos também, trabalho com isso, adoro filmar, eu faço cursos de media training, eu sou convidado quase que permanente da Vale, a antiga Vale do Rio Doce, para fazer media training com os seus executivos, tanto em Belo Horizonte, em Vitória e em Marabá,
no interior do Pará, tá certo? Isso já há algum tempo. A mesma coisa desde o ano de 2004, que eu faço media training também para o pessoal do COFIC, o Polo de Camaçari, aqui. Eventualmente eu faço também para os oficiais da Polícia Militar. Media training é aquele treinamento de entrevistas e gerenciamento de crises em momentos assim muito delicados que as instituições passam, e é preciso que o profissional, o executivo, aquele que está à frente da instituição, esteja devidamente preparado para encarar aquilo diante da imprensa. E eu faço esse tipo de trabalho, independente de documentários, coisas que a gente trabalha, tá certo? E hoje, Tilemon, eu não tive o que fazer, porque a pandemia chegou. Você sabe, eu tenho 5 filhos, todo mundo já, graças a Deus, tá liberado no mundo, entendeu? Eu tenho arquiteto, eu tenho um advogado que é especialista em gestão pública e é o atual secretário de saúde de Jequié, Vitor Lavinsky, tá certo? Eu tenho um pastor evangélico em Feira de Santana, Rodrigo, que é meu filho. Eu tenho Ludmila, que é advogada, que hoje está em Curitiba, mas ela está entre Curitiba e São Paulo. E tenho a minha caçulinha, minha fofurazinha, que é Gabriela, que tem 23 anos, mas não deixa de ser um bebezinho, e que está se formando em História pela Universidade Federal da Bahia. Acabou de chegar de Portugal, estava lá estudando francês. A menina fala idioma, meu Deus do céu, que maravilha, é francês, inglês, espanhol. E meus filhos todos são dessa forma, tá? E eu não tive, então, o que fazer, já que eu moro sozinho, eu estou fazendo educação física. Eu estudo educação física, voltei para o banco de faculdade, estou estudando, e em breve, com fé em Deus, vou pegar Tilemon e, personal dele, porque os velhos precisam treinar, Tilé, entendeu? Eu sou corredor de rua, se você não sabe, eu faço corridas de rua, eu faço meia, maratona, o que tiver, entendeu? Eu encaro por aí. Eu passei essa quarentena toda fazendo treinamento em escada. Eu participei daquele desafio do Mundo Plaza de subir os 400 degraus correndo. Eu fiz em 8 minutos e 23 segundos aquela subida de 400 degraus, tá certo? E eu faço aqui no meu prédio. Já diminui bastante, estou esperando somente voltar, que eu vou fazer a metade do tempo. Enfim, é isso. Essa é a minha vida, essa é a minha história. Solteiro, viu? Um grande abraço para você, viu, Chinelo? Foi um prazer enorme esse papo contigo. Deixa eu registrar aqui que Lucimário Ribeiro já mandou umas 200 mensagens aí. Lucimário Ribeiro mexe também com mídia geral. Lucimário Ribeiro, meu querido Lucimário, dizendo aí que você está melhor do que ele também faz mídia geral, mas você faz um negócio mais completo ainda. Um abraço, Genildo. Boa noite, querido. Um abraço para você, viu? Um beijo para todos. Tilemon, um beijo para você, viu? Felicidade. Foi muito bom te encontrar. Muito obrigado, querido. Um abraço, um beijão também. Outro, tchau.